Fala, meu querido ouvinte, tudo bem? Espero que sim. Mais uma segunda-feira eu tô aqui com uma edição nova do Além do Fato, seu podcast informativo semanal para você. Hoje com um assunto bastante importante. Eu vou conversar com a educadora sexual Mônica Kaimen, ela que atua nessa área há quase 20 anos e vai conversar um pouquinho com a gente sobre pobreza menstrual. Esse tema começou a ganhar os noticiários, as páginas também dos sites e principalmente as redes sociais recentemente. E pesquisando sobre, eu percebi que além de ser um problema para muitas mulheres que não têm condições aí de lidar com a sua menstruação, de comprar absorvente, enfim, a gente vai falar mais sobre isso, também é uma questão de saúde pública. Na segunda parte do episódio, eu trago aqui um editorial, na verdade um posicionamento sobre essa triste marca de 500 mil mortes por Covid-19 no Brasil e a postura negacionista, para dizer o mínimo, do presidente Jair Bolsonaro. E ainda tem a saída ruidosa e definitiva do Faustão da TV Globo. E a série da semana é Brothers and Sisters. Lembra dela? Conhece? Se não, fica comigo que você vai conhecer. Vamos então começar falando sobre o assunto, né? O tema do episódio de hoje. De acordo com o Fundo de População da ONU, a menstruação está diretamente ligada aos direitos humanos, que são definidos como os direitos de cada ser humano em virtude de sua dignidade humana. A menstruação é intrinsecamente ligada à dignidade humana, quando as pessoas não conseguem acessar instalações sanitárias seguras e meios seguros e efetivos de gerenciar sua higiene menstrual, elas não conseguem vivenciar sua menstruação com dignidade, afirma documento publicado pela ONU. Uma pesquisa da Sempre Livre apontou que 22% das meninas entre 12 e 14 anos não têm acesso aos produtos básicos de higiene menstrual, e esse número sobe para 26% quando em meninas de 15 a 17 anos. Então é uma realidade que atinge muitas mulheres, um problema que finalmente está chegando, está ganhando destaque, está ganhando as rodas de debate, e é isso que a gente vai fazer aqui hoje, a partir de agora. Pessoal, no episódio de hoje, como eu já antecipei para vocês, eu recebo a educadora sexual Mônica Kaimen, que vem aqui bater um papo, né, com a gente, para ilustrar e fazer com que a gente possa entender um pouco mais esse assunto tão importante. Mônica, muito obrigado por estar participando com a gente hoje. Eu que agradeço, estou muito contente com essa oportunidade, né, e nós falarmos de um assunto que o povo agora, né, a população começou a dar atenção, a querer entender um pouquinho mais o que é, né, a questão do universo menstrual. Para mim é uma honra. Muito obrigada pelo convite. Mônica, vamos começar então justamente por aí. O que é pobreza menstrual? Pobreza menstrual na verdade, esse universo da pobreza menstrual, ele nos apresenta vários fatores, né, que podem incluir uma pessoa menstruante dentro dele, como dificuldade no acesso básico a um chuveiro, a um vaso sanitário, né, não necessariamente ligado ao esgoto, mas que ele tenha uma saída, o uso de papel higiênico, tem muitas pessoas que não têm acesso a papel higiênico, e também a protetores menstruais. A gente precisa lembrar que o universo menstrual, que muitos de nós temos em casa, abre a gavetinha, está lá diversos tipos, né, de protetores menstruais, de acordo com a minha vontade, mas muita gente não tem, então acaba recorrendo ao papel higiênico, e muitas não têm papel higiênico, acaba recorrendo a outras coisas, como jornal, miolo de pão. Então são pessoas incluídas dentro de um universo muito, muito triste, né? Um cenário de escassez. Você acredita, porque eu fui pesquisar, né, sobre o tema, eu sou, pelo fato de ser homem, não tenho intimidade com esse assunto, e você Aham. acredita que hoje em dia a gente está tendo uma espécie de tabu, até a palavra menstruação, as pessoas têm tido pudor em dizer uma ação que é natural do corpo feminino?
Exatamente, exatamente. Até pouco tempo atrás, isso aí até chateia um pouco a gente, né? Porque até pouco tempo atrás, nós ainda conseguimos vencer algo que é a questão de propaganda na TV, o sangue era azul, né? O sangue menstrual, protetores menstruais, aquela propaganda toda, o sangue vinha azul. Gente, sangue azul, na nossa história, se você parar para pensar na nossa história, ele é um sangue de rei, rainha, príncipe, princesa. Até hoje a gente fala, essa pessoa tem sangue azul. Nós conseguimos vencer e colocar o sangue vermelho, né? Olha a Mas dificuldade, ainda, né? muita, e aí, passado esse tempo, a gente começou a perceber que vencemos na televisão, legal, no acesso ao público, mas e aí dentro de casa, dentro do ambiente escolar, na sociedade, a pessoa está menstruada, nossa, que sujo, nossa, que horror, ela não pode nem tocar na comida. Ainda hoje no Brasil, eu trabalho em outros países, que é muito forte essa cultura, né? Mas no Brasil, que, poxa, um país que está crescendo, evoluindo intelectualmente, muitas mulheres não podem fazer a maionese, não pode fazer um bolo, porque no seu período menstrual pode desandar, né? Como eles falam, né? Desanda a coisa. Então existe muito tabu, muito mito, e faz com que a gente tenha esse certo preconceito em relação à menstruação. É triste, mas vou te falar uma coisa, a gente tem evoluído, estamos evoluindo e tem chegado um nome, né, até faz parte da minha formação, que é educação menstrual. E tu acreditas que as pessoas começaram a abrir espaço? Opa, educação menstrual, quero entender um pouquinho mais. Então, eu acho que a gente vai começar a trilhar esse caminho para desmistificar o preconceito todo. Eu acho que é importante, então, você até explicar para quem está ouvindo a gente, não tenha mais da lembrança da escola, né? Porque eu lembro de ter tido educação sexual, eu estudei no SESI. Explica, então, o que que é a menstruação? Gente, olha, a educação sexual nas escolas é uma luta, né? Vou começar puxando aí essa tua fala. O SESI em Araçatuba é um parceiro, né? Meu, fiz várias aulas lá. Mas tu acredita que quando o aluno recebe um papelzinho para ir para casa, perguntando: seu filho pode participar de uma aula de educação sexual? 30% dos pais não permitem, escrevem não. Trinta por Então, cento? 30%. Isso é uma estatística minha como profissional, é muito grande, porque a gente ainda começa lá na raiz, num preconceito do que é educação sexual, né? Então, eu não consigo nem entender o que é menstruação, porque mal e mal na escola, na aula de biologia, e quando eu tenho oportunidade numa aula de educação sexual, meus pais me vetam, né? Por N motivos. E aí, vou te falar uma coisa, a menstruação, o ciclo menstrual, ele é super importante, né, nós entendermos, até numa explicação. Olha que interessante, a menina ainda não menstruou, não teve a sua menarca. Como é que uma mãe ensina para ela que ela está em desenvolvimento? A gente vê, né, isso aqui é visível, que o meu corpo cresce e amadurece, é visível. A mão da mãe é grande, a mão da filha é menorzinha, eu cresço fisicamente, mas por dentro o meu corpo amadurece, ele também cresce. E aí uma família pode explicar para sua filha: olha, filha, uma prova de que seu corpo está amadurecendo é quando você começa a menstruar. É o corpo falando: opa, estou me preparando para a fase adulta para eu poder ter um filho, eu gerar uma vida, se um dia essa pessoa quiser. E a menstruação, o que que é? É o resultado de um processo de ovulação dentro do corpo de uma mulher, e aí o óvulo não é fecundado. O que que acontece? A caminha preparada dentro do útero, ela, para que serve? Não serve para mais nada, porque o óvulo não foi fecundado, ela vai sair essa caminha, vai ser renovada para um próximo mês. E aí toda essa descamação da parede uterina, do endométrio, sai, que a gente chama de menstruação. E aí eu vou te falar algo interessante, pouquíssimas meninas, pouquíssimas mamães prestaram atenção na cor do seu sangue menstrual durante os dias, porque ele varia. Né? Então, a educação menstrual tem trazido não só a explicação do que é realmente a menstruação, de uma maneira biológica, saudável, demonstração de que teu corpo te fala todo mês: ei, você é saudável, você está bem, olha, você está funcionando. Isso é uma prova maravilhosa para a minha biologia. Mas também a gente tem aprendido agora a sentir o cheiro, a ver as cores e entender onde estamos no ciclo menstrual.
Essa questão da educação é importante mesmo. Tem um documentário na Netflix, eu assisti para me preparar para nossa conversa, se eu não me engano é Absorvendo o Tabu, e inclusive, os homens não sabem lá, né, do que significa, o que que é. Um deles chega a dizer que é uma doença, então é importante os meninos também serem instruídos sobre isso, né? Exatamente. A gente tem que lembrar que quando as meninas menstruam, essas que não recebem uma explicação da sua família, do seu seio, né, familiar, geralmente quando elas menstruam, eu tenho os relatos, eu como profissional e também a gente tem aqui artigos e muitas informações na internet que muitas acham que estão morrendo. É, é uma hemorragia, é uma doença, até porque o sangue menstrual, quando vem pela primeira vez, que nós chamamos de menarca, ele já não vem vermelhão, ele vem marronzinho. E aí vem marrom, passado algumas horas começa a vir vermelho. Poxa, começou a sair marrom um negócio de mim. Agora tá vindo vermelho, é morte. Então você causa traumas. Ou a quantidade de mulheres, se você chegar e perguntar para essas mulheres, o que que é menstruação para você? Você lida bem? O que que você acha? A maioria vai dizer, eu sinto um nojo, é fedido, é desagradável, eu não posso fazer nada. Mas quando uma mulher tem esse pensamento, é porque ela não teve acesso ao conhecimento dentro desse universo menstrual, porque hoje não tem cheiro, se você souber o motivo, né? Você pode usar copinho, você tem tantas opções, só que a falta, né, dessa informação é que faz a gente ter esses pensamentos de nojo, doença e tudo mais. E esse ciclo, para a gente poder avançar, esse ciclo, né, esse período que a mulher acaba sangrando, dura quantos dias mais ou menos, Mônica? Isso é muito importante a gente falar, porque o que eu mais recebo de pergunta, né, nas minhas redes sociais e nas aulas é: professora, eu estou menstruando já tem 5 dias, estou doente? Estou menstruando 10 dias, 15 dias. Bom, a gente precisa lembrar que essa descamação, ela pode durar, assim, que está natural, que está normal, dentro do ciclo biológico, até 7 a 8 dias no máximo. Passado disso, atenção, observe. Próximo ciclo passou de 7, 8 dias, é ginecologista, porque existe um período que você pode, né, descamar esse endométrio todo, e às vezes o sangue demora para sair de dentro do corpo, por isso que ele vem mais marrom. É bom para quem está nos ouvindo até saber disso, né? O sangue marrom é um sangue que ficou mais tempo dentro do corpo, então ele reage quimicamente e ele desce marronzinho. Então, se eu observar, Mônica, mas eu tenho, meu ciclo menstrual são de 3 dias. Tá, ok, beleza. O meu dura 7, 8. Ok. Agora, 12, 15, 20 dias, que eu escuto bastante, não, atenção, né, gente? Eu tenho que preservar, eu sou esse corpo, não posso deixar coisas, né, diferentes da normalidade acontecer. Te ouvindo falar, né, 7, 8 dias e a gente volta no começo da nossa conversa. Você imagina uma adolescente, uma jovem, que pela falta do absorvente chega a ficar quase 10 dias sem ir para a escola, né, isso que tem chamado a atenção das pessoas agora. Muito, e sabe, assim, isso é uma coisa, chega a me arrepiar toda vez que eu falo isso, porque eu que trabalho também muito na rede pública, eu vejo as minhas alunas faltando. A gente acaba, né, porque mulher sabe, já identifica até o período da outra, a gente tem esse equilíbrio, e eu vejo as minhas alunas faltando, assim, pelo menos 3 a 4 dias do seu ciclo na escola. E é muito triste, porque em casa você usa panos e panos, pano assim, sabe, é pano mesmo, que às vezes nem tá limpo, nem é um pano higiênico, e ela deixa de aula. E aí a pessoa mais carente, vamos pensar, vamos falar a realidade, ela não tem computador para fazer aula online, Imagina. ela não tem nada, nenhum acesso a até recuperar essa matéria. É muito triste. E eu vou falar uma coisa para vocês, eu tenho um evento que me marcou, um dia chegando em Araçatuba, né, porque a minha cidade, eu nasci no sul do Brasil, mas meu coração é de Araçatuba, e eu chegando na minha casa, uma senhora vem, assim, mais ou menos a minha idade, né, se aproxima à noite, ali perto da Avenida Brasília, me assustei, pensei, vai pedir alguma coisa, até levei um susto, falei, ai mulher, que é isso? Ela olhou para mim, ela falou, não, eu só queria te pedir uma coisa, você tem, tinha até a Droga Raia ali pertinho, né, Sim. tem dinheiro para eu comprar o absorvente? Eu achei, já quer usar droga. A cabeça da gente é assim, por mais que tu não seja preconceituosa, mas isso vem na hora, isso é um pensamento automático. Eu falei, não, se tu quiser eu vou com você ali, eu compro. Quando eu olho a perna dela, toda embaixo, Ensanguentada. toda ensanguentada, e eu falei para ela, mas mulher, você não tem paninho? Ela falou, eu tô com 3 bermudas e uma calça.
Óbvio, gente, óbvio que o sangue vai vazar, porque no fluxo intenso, no período do fluxo intenso, bem, eu menstruo num período total 80 ml. Pode parecer pouco, mas numa roupa mancha muito. E aquilo me marcou, sabe? Poxa, uma mulher da minha idade, a roupa toda manchada, ela só queria dinheiro para absorvente. Porque eu vou te perguntar uma coisa: se você não tem nada em casa para comer, menstruou, você vai gastar o restinho de dinheiro que você tem com absorvente? De modo Não, algum. E né? É nesse, comida. nesse momento ainda de pandemia, a gente está vivendo vários dramas, né? Exato. Imagina, as pesquisas já mostram que a pandemia foi mais difícil justamente para mulheres, chefes de família que moram sozinhas. Mônica, como que você acha então que o poder público deveria agir? A gente começou a ver algumas iniciativas, Rio de Janeiro, João Dória aqui em São Paulo. Qual que é a melhor forma aí de ajudar a combater esse problema? A gente precisa lembrar que essa notícia do João Dória alegrou, esquentou um pouquinho o nosso coração, né? Você ter acesso a um protetor menstrual. Nós precisamos até começar a desmistificar a questão do absorvente, a gente falar, trazer para as pessoas o que são, quais são os protetores menstruais, porque assim até a sociedade pode contribuir melhor. O governo nos ajudando já nas unidades básicas de saúde, nos postos de saúde, já disponibilizando. Claro que vai ser um número limitado por pessoa, e com razão, porque a gente precisa até entender esse movimento. Isso já é um avanço, gente, gigantesco. E ainda o nosso desejo, quem trabalha com o universo menstrual, é que as escolas também públicas tenham para disponibilizar, porque eu menstruei agora, eu não sabia que eu ia menstruar hoje. E aí? Né? Eu tenha, pelo menos ali, um absorvente, 2 absorventes por aluno, né? Que é aquele que deu aquele, né? Apareceu do nada. Então, nós estamos avançando e, felizmente, a sociedade, né, como um pilar da nossa estrutura, que é potente, nós estamos nos movimentando e eu vejo muitas ações já de arrecadação, porque eu vou te falar uma coisa, a cesta básica não tem absorvente. Uma pessoa menstrua naquela casa, mas nós não temos. Então, a sociedade começou a olhar diferente, poder público trabalhando, então nós vamos avançar? Vamos avançar, num cenário que era negativo. E eu vou te falar, não vamos pensar que menstruar é só dar absorvente, mas eu preciso de um papel higiênico para higienizar. Gente, a higiene na menstruação é extremamente importante, a gente nem sabe como é que faz. Uma água encanada para lavar aquela vulva, né, limpar o sangue menstrual, a gente precisa de muito mais que absorvente, mas estamos caminhando. Então, a chegada, né, do poder público com esse pensamento, a sociedade se movimentando, já é algo muito bom. Saneamento básico, né? Muitas famílias não têm água encanada em casa, Não. né? Como você lembrou. E aí, como é que faz para fazer todo esse processo? Eu tô te ouvindo falar, você falou, a mulher se passa de 10 dias, esse ciclo precisa ir no ginecologista, então precisa ter um médico perto de casa. A escola precisa ser sensível também, né, para isso, porque a gente sabe que tudo acaba estourando na escola, principalmente Sim. escola pública. Realmente tem que ter uma coordenação ali, e eu fico contente que esse tema está recebendo agora atenção, né? Você lida com isso há quanto tempo? Como que você percebeu as famílias? Como você tem percebido as meninas que têm menstruado ultimamente, as famílias estão mais sensíveis para isso, ou elas estão mais conservadoras, como a gente vê um movimento na sociedade como um todo? Sim, eu trabalho no universo menstrual há 20 anos, vou completar agora esse ano 20 anos, e vou te falar, até 2 anos atrás, era muito desagradável falar, as pessoas sempre franziam, né, o rosto, né, esse assunto não quero falar, mesmo já vivendo a pobreza menstrual, mesmo já pertencente à pobreza menstrual. E aí agora, esse movimento está fazendo com que as pessoas olhem e falem, poxa, o meu sangue, eu sinto nojo porque alguém falou um negócio tal. Poxa, isso aí demonstra que eu sou saudável. O que nós estamos fazendo, o movimento que nós estamos fazendo é de reflexão. O ser humano derruba os preconceitos todos quando ele se propõe a pensar, né? Então, as famílias começaram a se abrir. Eu vejo quando eu chamo os pais, né, quanto mais assim que estão inseridos nesse mundo da pobreza, eles começam a pensar, começam a respeitar. Gente, quanto homem, né? Não, isso é cultural, mas quanto homem não respeita a mulher menstruada, ainda mais quando ela não tem acesso a uma higiene básica.
Tem muitos homens que falam, tá menstruada? Ah, que nojo, sabe? Assim, distrata. Eu vejo na prática, ninguém me contou. Eu escuto isso da boca das mulheres. Ou então obriga elas a ter relação sexual no período menstrual, onde elas não conseguem nem fazer a higiene básica do sangue, elas são obrigadas a se submeter a esse tipo de contato sexual. Então, assim, nós estamos num movimento muito positivo, eu tenho visto isso, tenho falado muito sobre esse assunto, tenho dado muita aula em escola pública online, né, e tem dado resultados que você vê no rosto da pessoa. Opa, é isso? Agora estou entendendo, faz sentido, né? Então, esse movimento eu vejo como algo muito positivo. Importante esse movimento, porque eu me lembro, no meu caso, por exemplo, minha mãe pedia para eu comprar absorvente e você percebe, como é que o homem, não, mas eu sou homem, não vou Sim. comprar absorvente, aí você vê em volta, né, as pessoas, mas o que que um homem está escolhendo um absorvente? Fala, gente, né, é um movimento natural de outro ser humano, então a minha mãe trabalhava isso comigo para eu não ter esse tipo de preconceito, né? Sim, e o que eu acho engraçado é que eu rio até hoje, meu marido, quando eu falava, né, Léo, compra para mim lá um pacote de absorvente, ele fala, mas é com abas? É sem abas? Para que serve essa aba? Mas assim, nervoso, já assim, sabe, uma Eu entendo sensação ele. angustiante. E aí, quando você vai, ele falava, gente, todo mundo olha para mim, e sabe quem olha mais? É a mulher. É a mulher que mais julga. Eu falo, gente, é você que menstrua, porque você está julgando um homem que está auxiliando, apoiando a sua companheira, ou sei lá, a sua filha, mas a gente julga demais. Não é nem o homem, tá? É a mulher. Isso aí eu falo como experiência própria. Então, até meu marido passava por isso. Hoje ele fala, vou lá, compro, pego, já sei. Por quê? Chegou um momento que você fala, ai, deixa os outros pensar, ninguém controla o que os outros pensam, né? É isso aí, o que interessa é estar ajudando a mulher com quem você convive, né? Exatamente. Pessoal, conversei hoje com a Mônica Kaimen, ela que é educadora sexual. Mônica, quem quiser te acompanhar, quiser ter mais informações, qual que é o caminho? Eu estou muito no Instagram, bem ativa no Instagram, né? Lá eu tenho um canal muito com as famílias e adolescentes. Então, se você que está me escutando aqui é adolescente ou mamãe, você pode me encontrar lá no @Mônica Kaimen, com K. Mônica Kaimen é bem fácil de achar. E lá tem muito conteúdo de menstruação, de educação sexual, de uma maneira que você vai falar assim: nossa, isso é educação sexual? Ai, dá até um alívio, porque estou aprendendo sobre mim e sobre o outro de maneira biológica, que é o que nós somos. Então eu tô lá e também no Facebook como Mônica Kaine. Maravilha. Muito obrigado mais uma vez pela conversa, viu, Mônica? Eu que agradeço super o convite, e quando tiveres temas relacionados ao mundo da menstruação, da educação sexual, me chama, porque eu sou uma defensora e vejo na prática a transformação na vida de uma pessoa. A educação sexual e menstrual, ela transforma de um jeito, faz com que você pense sobre você, avalie sobre você, e a sua empatia em relação ao outro vem automaticamente. Quem não gosta de saber como você funciona, por que você está funcionando desse jeito, e você olha com amor, com carinho e respeito para o próximo. Muito obrigada. E antes de encerrar o tema do episódio de hoje, queria fazer 2 registros. Muitas pessoas vêm divulgando, né, na maioria mulheres, sobre esse tema nas redes sociais, e inclusive foi por meio dessas postagens que eu tomei conhecimento, né, que chamou minha atenção sobre isso. Uma dessas mulheres foi a professora e jornalista Aine Salviano, que participou do episódio Pobre Não Lê, aqui do Além do Fato. A Aine promoveu uma campanha de arrecadação de absorventes, conseguiu mobilizar a comunidade escolar, conseguiu a ajuda dos clubes de serviço, acho que o pessoal do Lions, se eu não me engano, participou, os escoteiros, e agora essa arrecadação, mais de 8.000 pacotes de absorvente, vão ser distribuídos em regiões mais carentes para mulheres que não têm condições de comprar, de ter acesso a esse artigo que a gente entendeu hoje que não se trata de forma alguma de um artigo de luxo, né, gente? É um artigo de necessidade básica para essas mulheres. E também a Ana Carla Sasso, né, futura advogada aqui de Araçatuba, que posta muito conteúdo relevante sobre isso nas redes sociais. Então, a Ana e todas as outras pessoas, as mulheres que têm compartilhado
esse conteúdo, fazem um trabalho muito importante também de difusão de conhecimento para chamar a atenção para esse tema da pobreza menstrual. E, gente, vou fazer aqui agora praticamente um momento de editorial, né? O editorial no jornalismo é quando a gente tem o posicionamento do veículo, seja ele revista, TV, jornal. Jornal tem todo dia, revista também. A TV costuma ter só em momentos mais necessários. E isso me chamou a atenção essa semana, e eu até escrevi esse texto que eu vou ler agora. Eu quero que vocês pensem junto comigo. Na última quinta-feira, dia 17, o presidente Jair Bolsonaro voltou a atacar as vacinas, em especial a Coronavac e o uso de máscara. Isso já passou do absurdo, do criminoso. Essa postura é inominável, mas, para mim, pode ser chamada de desumana. Como disse um padre que viralizou nas redes sociais na semana passada, Bolsonaro não é humano. Esse homem não tem lágrima. Ele não é capaz de ser tirador do outro, disse o religioso. Bolsonaro até hoje não visitou um único hospital para conversar com as equipes que trabalham no enfrentamento direto da Covid-19. O presidente já chegou a imitar, ridicularizando uma pessoa sem ar. Vocês conseguem imaginar como isso é recebido pelos parentes desse quase 500 mil de mortos, ou mais de 500 mil de mortos? Ou você que quase morreu de Covid e se recuperou, como é que você recebeu essa piada do presidente? Na sua live, Bolsonaro disse: eu não me considero não, eu estou vacinado, entre aspas. Todos que contraíram o vírus estão vacinados, até de forma mais eficaz que a própria vacina, porque você pegou o vírus para valer. Isso não é verdade, porque os cientistas já provaram que as reinfecções acontecem e pessoas que já pegaram a Covid podem pegar a doença novamente. Defensores de Bolsonaro dizem que ele é apenas um tiozão do churrasco, meio bronco e grosso. Meus caros, não se trata nem de educação. Postura e decoro deveriam ser atributos mínimos para alguém assumir um cargo de poder numa sociedade. Eu repito, trata-se de humanidade. O presidente é desumano. E eu sigo sem entender como tantos cristãos acreditaram que esse homem seria algum enviado de Deus para defender as Escrituras e o Evangelho de Jesus Cristo. Cristo jamais ridicularizaria a dor do outro ou colocaria em risco a vida de seus irmãos, como faz e fez Bolsonaro ao não defender e boicotar as únicas formas que temos de enfrentar a pandemia: usar máscaras, álcool em gel, distanciamento social e vacinação em massa. Vamos agora, baixar um pouco a temperatura, vamos falar de coisas mais amenas, vamos passar para a parte mais leve do nosso podcast, que a gente também precisa de um pouco de leveza, para suportar tanta coisa nesta vida, principalmente se você mora no Brasil, como eu. E pessoal, não podia deixar de comentar com vocês, sobre a saída do Faustão da TV Globo, a demissão do Fausto Silva. A gente já tinha conversado em um episódio anterior sobre esse crescimento da Band, e já era sabido que o Faustão ia deixar a Globo depois de 32 anos. A questão é que agora, estava combinado que ele ficaria na emissora até dezembro, mas a Globo, de uma forma muito estranha e até mesquinha, como classificou alguns críticos, como Ricardo Feltrin do UOL, por exemplo, simplesmente deu um pé na bunda do apresentador. Eu tô gravando esse episódio no sábado e a informação que a gente tem até agora é de que o Faustão não poderia sequer se despedir do
público, né, numa passagem de bastão para o Thiago Leifert. O que aconteceu, né? O Faustão acabou também, ainda segundo alguns críticos, deixando a Globo bastante furiosa por ter anunciado que iria para a TV Bandeirantes no ano que vem, mas ele iria seguir o seu contrato com a Globo até dezembro desse ano, e a Globo faria uma espécie de esquenta para o programa do Faustão na Band, né? A Globo seria a vitrine para o programa que ele iria lançar, e aí isso acabou pegando muito bem. A situação já vinha meio desgastada há bastante tempo do Fausto Silva com os novos diretores da Globo, e culminou com essa saída. O Faustão não apresentou o programa do último domingo, Thiago Leifert se saiu bem. Domingão do Faustão de volta! O balé do Faustão, o charme, a beleza e o veneno da mulher brasileira, no balé mais invejado do Brasil. Especialmente pro Chico Barney e o Fefito, toda a galera que fica me detonando. Pra Gina Indelicada, Rainha Matos, a Sônia Abrão. E põe no tapete amanhã, Sônia Abrão, em nome de Jesus. Estamos de volta. E a Globo, dessa forma bastante pequena, acabou demitindo o Faustão. Isso não é uma postura da Globo, isso lembra, na verdade, o fim do contrato da Hebe com o SBT em 2010, mas mesmo naquela ocasião, o Silvio Santos permitiu que a Hebe fizesse a sua despedida. Ela se emocionou bastante, o vídeo inclusive está disponível no YouTube. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Desde março de 1986, estou nessa casa, que tantas alegrias me trouxe. São quase 25 anos juntos. Para todos que trabalharam e ainda trabalham aqui, o SBT sempre foi muito acolhedor e correto com seus funcionários e colaboradores. Como todos sabem, eu visto a camisa e na minha testa tem 3 letras: SBT. Depois disso, ela saiu do SBT, foi para a Rede TV, mas assinou contrato novamente com a emissora de Silvio Santos 3 dias antes de falecer, em 2012. Tomara que a Globo tenha mudado de ideia, né? Ou então a gente só vai se reencontrar com Fausto Silva ano que vem na Band. E vamos de série da semana. Vocês sabem, né, que aqui a gente tem esse compromisso desde o primeiro episódio de fazer indicações de séries que estejam escondidas no streaming, ou então séries que não estejam mais no destaque, né, na mídia, não necessariamente novas séries. Para isso tem muitos canais no YouTube aí que fazem análise. Por exemplo, essa semana, na última sexta-feira, entrou em cartaz na Netflix a nova temporada de Elite, todo mundo falando de Elite. A Elite voltou parecendo uma malhação. Na verdade, eles investem aí nesse filão, que é um filão que dá muito certo, repercute demais com os jovens. Tá disponível na Netflix, mas eu vou falar hoje sobre uma produção que está completando 15 anos da exibição do seu primeiro episódio. Ela teve 5 temporadas e atualmente está disponível no Star Premium, o antigo Fox Premium. Nós vamos falar aqui de Brothers and Sisters. Essa é mais uma série de drama. Eu me lembro que o Agnaldo Silva, autor de novelas aqui do Brasil, chegou a dizer que ela era uma grande novela americana. A história, produzida pela ABC, mostra uma família de classe média alta americana, os Walkers, que vivem em Pasadena, na Califórnia, e que vê seu mundo desmoronar quando o patriarca morre e todos descobrem que ele tinha uma amante. A família é bastante numerosa, mas o protagonismo fica mesmo com a mãezona Nora Walker, interpretada pela experiente atriz Sally Field. Mom? How was your night? With your pimp? Don't look at me, really. And not another comment from either one of you, got it? Got it. I mean, clearly you've had a taxing night. Which hotel bar are you working out of?
um dos papéis mais famosos da Sally foi como Tia May no filme do espetacular Homem-Aranha. Ao longo dos mais de 100 episódios de Brothers and Sisters, nós presenciamos muitos diálogos profundos que nos lembram situações particulares, né? O que eu sempre falo, gente, é família, e quando a série consegue trazer esses sentimentos, essas situações que são comuns a todo mundo, eles acertam em cheio. Destaque também nessa produção para a amante do finado William Walker, a Holly, interpretada pela atriz Patricia Waits. My God, you're still here. I wanted to make sure you're all right. No. You wanted to Nora Walker me into going to New York. I had no idea. I'm a verb. Nora, you are every part of speech. Holly, look. Ela acaba sendo uma agregada na história, só que ela é incorporada pela família, né? Porque depois ali pela segunda temporada descobre-se que a filha caçula da Holly tá apaixonada pelo mais novo também da família Walker. Mas aí depois novas descobertas são apresentadas e eles não incorrem em nenhum tipo de incesto não, viu, gente? Isso não acontece. A série começou em 2006 e foi oficialmente cancelada nos Estados Unidos em 2011. Ela foi dublada pelo GNT e foi exibida entre 2012 e 2014. Uma curiosidade é que mesmo cancelada, ela teve um encerramento, né? Houve um fechamento, e a atriz brasileira Sônia Braga faz uma participação na série. Isso é bem bacana também. Brothers and Sisters fala ainda sobre briga ali por conta de testamento. Eles vão alternando, né? No começo parece que o foco tá em uma filha, mas não, eles conseguem dividir isso aí entre os parentes. Tem ainda a questão política, eles têm um senador envolvido, então aparece um pouco também, isso antes de House of Cards, viu? Eles chegam na frente aí nesse quesito. Então tá aí a dica de hoje. Assistam Brothers and Sisters. Não se esqueçam de marcar a gente se vocês forem fazer aquela fotinha nas redes sociais, tá bom? E se você gosta de um bom folhetim, tende a se dar muito bem com essa opção que está disponível no Star Premium, antigo Fox Premium, e também em DVD, para quem quiser comprar pela internet. E antes de encerrar o episódio de hoje, eu preciso compartilhar uma alegria com vocês. O Além do Fato, que teve o primeiro episódio veiculado em 9 de março desse ano, conquistou o troféu Odete Costa na categoria Mídias Livres. Para quem não conhece, o Odete Costa é uma das premiações mais tradicionais aqui de Araçatuba e reconhece o trabalho de músicos, dançarinos, autores e jornalistas aqui da cidade. Nós fomos indicados por meio do voto popular e também conseguimos vencer no voto popular. Eu agradeço demais do fundo do coração a todos vocês que participaram, que votaram. Eu nem fiz muita campanha, porque honestamente nem achei que fosse vencer, foi realmente o voto dos amigos. O pessoal me encontrava às vezes no trabalho, eu mandava mensagem: nossa, vi que você está participando, que bacana, que legal, votei em você. E eu fico muito feliz, né, desde o começo. A ideia aqui do Além do Fato foi fazer essa conversa, fazer essa ponte com vocês. Como eu disse lá no primeiro episódio, conversando com o professor Pedro Piedade, ajudar a combater a desinformação. Eu acredito que existe uma indústria realmente de pessoas mal intencionadas que tentam confundir as pessoas e conseguem, na maior parte das vezes, elas acabam transformando a imprensa tradicional, que tem uma série de falhas, isso é inegável, em uma grande vilã e transforma o que é erro circunstancial de erro deliberado, sabe?
E é isso que eu tô tentando fazer aqui, também trazendo de uma forma leve, um pouco de entretenimento pra gente passar por esses dias. Meus parabéns também aos outros vencedores, né? E a todos que concorreram. Isso me dá força para poder continuar com esse trabalho, levando toda semana um episódio novo para vocês, tá certo? Obrigado mesmo. Você já sabe, né? Quando começa a tocar essa trilha, é sinal de que o episódio da semana tá terminando. E nessa edição, eu também quero agradecer ao pessoal do meu clube, o Araçatuba Bandeirante, Rotaract Clube Araçatuba Bandeirante, pelo apoio aqui ao meu trabalho, viu? Agradecer a toda a galera do distrito também, na pessoa da Thaís Vieira, que toda segunda dá uma força imensa na divulgação. Tô pra dizer que a Thaís e a Cristiane, a Cris não é do Rotaract, mas também é amiga, são fundamentais para esse trabalho. Muito obrigado de verdade. E você que me escuta, já encaminhou o link do podcast para pelo menos um amigo? Se não, faça isso. Me ajude a divulgar esse trabalho para que essa mensagem possa chegar a mais pessoas. Você já sabe, não se esqueça de seguir a gente no Spotify e no Amazon Music, se inscrever no Google Podcasts, Apple Podcasts e favoritar no Deezer. Dessa forma, você vai ser avisado sempre que eu postar um novo episódio. Mas se você tá me ouvindo pelo YouTube, é aquele tradicional. Clica no curtir, se inscreve nesse canal, deixa o like que você também vai ser avisado assim que eu postar um vídeo novo. E siga no Twitter, @Guilherme Leal com 2 M's, tudo junto, a gente vai se falando ao longo da semana. Também acompanhe o podcast nas redes sociais, Facebook e Instagram, @Além do Fato Podcast. O Além do Fato é produzido, apresentado e editado por mim, Guilherme Leal, para você. Muito obrigado pela preferência, pela companhia e, claro, com certeza, a gente se ouve na próxima segunda. Até lá!